Essa aula, o Oli ia ficar super animado. Mas será que nós ficaremos? Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje nós vamos falar sobre a poluição. O termo se refere ao latim poluere, que significa contaminar ou tornar impuro alguma coisa. Ou seja, está falando de algo que não está no seu estado natural. Logo, tudo aquilo que lançamos no ambiente e deixa ele contaminado é considerado algum tipo de poluição. Isso significa que existem muitas formas de poluir alguma coisa. Então vamos falar nessa aula de alguma dessas formas e as mais comuns que praticamos todos os dias. Começando pela poluição do ar ou poluição atmosférica, que em essência é a liberação de partículas sólidas, líquidas, de materiais biológicos ou energia na atmosfera. Isso pode ter vários problemas de forma individual a um organismo ou até mesmo de forma global. Essa preocupação já veio de Roma, com Hipócrates descrevendo a poluição da água e do ar e classificando as qualidades do ar. Muitos outros falaram sobre o assunto ao longo das décadas, mas realmente se intensificou a conversa depois da Revolução Industrial, onde a quantidade de carvão gerado nas fábricas era tão grande que tornava a poluição até visível a olho nu. Mas somente no século XVIII, nos Estados Unidos, que surgem as primeiras leis para combate à poluição atmosférica nas fábricas. Mas o que polui a atmosfera? Bom, podemos dizer que existem dois tipos de poluentes, os primários e os secundários. Os primários são aqueles que são lançados diretamente na atmosfera, como gases de um escapamento de um carro ou fumaças de uma queimada, e por aí vai. Já os secundários são aqueles que surgem na atmosfera quando dois ou mais primários se encontram, causando algum tipo de composto, como por exemplo o ozônio. Dessa forma, podemos dizer que os principais poluentes primários são os óxidos de enxofre, os óxidos de azoto, os monóxidos de carbono, os compostos orgânicos voláteis, as partículas finas e os poluentes tóxicos. Já os secundários são classificados em partículas finas, que são os gases que vão formar os aerossóis, ou também pode ser classificado como ozono troposférico, que é formado pela reação de óxidos de azoto e compostos inorgânicos voláteis. O problema da poluição do ar pode prejudicar tanto a saúde de um indivíduo, causando doenças no sistema respiratório, como pode causar chuvas ácidas e danificar o ambiente como um todo. Ou pior ainda, pode causar o famoso aquecimento global, que comentamos em uma outra aula aqui do canal. E de onde vem essa poluição? Grande parte vem de fábricas e indústrias, mas existe uma parte que vem da ação humana regular, como a utilização de carros, queimadas e por aí vai. O segundo tipo que falaremos é a poluição da água, ou poluição hídrica, que já se remete ao que significa compostos que jogamos na água e acabamos modificando sua composição. Essa poluição pode ser classificada em poluição pontual, que podemos identificar quem está poluindo, como esgotos de casas e indústrias, ou uma poluição difusa, onde a observação da contaminação é difícil de ser verificada, como as águas pluviais, chorumes de aterros sanitários e por aí vai. Agora, com relação aos compostos que estão poluindo, podemos dizer que temos agentes químicos orgânicos, como proteínas, gorduras, ceras e outras coisas que você joga na sua pia. Temos agentes químicos inorgânicos, como ácidos, tóxicos, gás solúveis e por aí vai. Temos também agentes físicos, como lixo propriamente dito, radioatividade, calor, terra e outras coisas. E agentes biológicos, que podem ser os microscópicos, como bactérias, vírus, eumintos, algas e protozoários, ou os biológicos macroscópicos, como as plantas e os animais maiores. E qual é o problema de poluir a água? Bom, diretamente podemos citar que ela pode prejudicar a nós mesmos, pois estamos contaminando águas potáveis que poderiam ser eventualmente tomadas. Depois, dependendo da contaminação, poderíamos eliminar a vida em um rio, córrego ou lago, com o que estamos jogando na água, como acontece, por exemplo, no Rio Tietê de São Paulo. Outro ponto é que podemos aumentar a população de algas, causando uma diminuição do oxigênio e matando os habitantes daquele local. Esse problema é tão sério para nós que existem empresas especializadas em cuidar dos nossos rios e lagos para poder constantemente desintoxicar a água e tirar todas as impurezas que jogamos nela.
Então, pense duas vezes antes de fazer algo ruim na água, pois você pode estar pagando preço não só para sujar, mas também para limpar ela. O terceiro tipo de poluição que iremos falar é a poluição do solo, que podem ter dois tipos de agentes contaminantes. Os resíduos sólidos, que são os lixos que produzimos e chamamos de resíduos sólidos urbanos, ou que as fábricas produzem e chamamos de resíduos sólidos industriais. Ou podem ter afluentes líquidos também contaminando uma região. Em ambos os casos, as grandes cidades desenvolveram formas de lidar com isso através de aterros sanitários e lixões, que são muito interessantes, mas a gente vai comentar em uma outra aula sobre eles. Além dessas duas intoxicações, podemos citar a poluição do solo de origem agrícola, com o uso desenfreado de pesticidas e adubações excessivas, que podem causar algum dano à composição do solo. Podemos ressaltar que a descontaminação do solo é muito difícil e demorada, então se você polui algo assim, podemos demorar décadas para poder descontaminar e tornar o solo viável novamente. Mas qual é o problema de poluir o solo? Bom, de cara, podemos dizer que ele prejudica a parte industrial agrícola, tornando os solos inférteis. Mas para além disso, até morar em locais com solo poluído pode trazer malefícios para a saúde, como doenças de pele, câncer ou até mesmo doenças respiratórias. A última que iremos explicar é a sonora, que, diferente das anteriores, não possui um resíduo físico e não é tão ampla, podendo causar malefícios ao ambiente em vastas extensões de terra ou até mesmo por muito tempo. Como estamos falando de inserções de ondas de rádio no ambiente, elas podem causar um dano pequeno ou grave por um curto período de tempo, porém a dispersão dela no ambiente é muito rápida. O problema é que ela irá danificar em especial a audição dos animais, causando até danos sérios ao organismo. Existem legislações específicas nos países para tratar esse tipo de poluição e podem ser consideradas tão sérias quanto as demais, por poder causar danos aos organismos afetados, até mesmo irreparáveis. Em alguns casos, podemos ressaltar que existem armas desenvolvidas com o objetivo de causar esse tipo de poluição de forma proposital, danificando, além da parte auditiva, partes estruturais de um organismo. Mas, novamente, isso é um assunto para uma outra aula. E, além disso, ainda temos outros tipos de poluição, como a poluição visual, a luminosa, a térmica e até mesmo a radioativa. Essa última, por sinal, fizemos uma aula bem legal falando sobre os efeitos dela a longo prazo. Dá uma olhadinha lá. Mas todas essas poluições são poluições muito sérias e que a gente tem que tomar muito cuidado. Então fiquem atentos e tentem fazer o máximo para não poluir tanto de qualquer uma das formas. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo e que toda quarta-feira temos uma nova videoaula de biologia e todo domingo uma aula de curiosidades aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir a página e ativar o sininho. Muito obrigado!